A, a plenitude dos filhos de Deus, para a glória de Deus. Gente, o pastor Igor, ele distribuímos no culto da tarde um cartãozinho. Esse cartão aqui tem um QR Code, chama as 4 dimensões do reino de Deus. Ele me presenteou, ele ofertou na minha vida essa apostila, uma apostila grossa, assim, tem muito mais do que muitos outros materiais em relação a esse que você está recebendo agora. E ele está disponibilizando de forma gratuita, amém? De forma gratuita. Você vai pegar esse cartão, eu não sei se ainda tem, a gente vê com os obreiros se tem, as pessoas pegam lá depois na saída, lá onde vai estar, lá na entrada, aí você pega esse cartão, você vai, e eles podem imprimir, pastor? Você pode imprimir. Gente, eu já ouvi as mensagens do pastor Igor, pastor Pedro, dos pastores, e eu ficava printando na tela, printando. Eu falei assim, meu Deus do céu, onde esse homem está tirando tudo isso, né? Eu queria ter acesso a esse material. E eu estou recebi presentes abençoados de livros, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E ele também me abençoou, e ele quer abençoar toda a igreja. Amém? Em nome de Jesus. O pastor Igor é uma bênção de Deus. Eu fiz isso no culto da tarde. O pastor Igor é um pastor, pastor solteiro, né? Já tem casa, Deus abençoou ele com a casa, né, pastor? Pastor Damásio. E tem panela, tem tudo. Tem fogão. Mas ele resolveu esperar no Senhor, irmão. Se deu o pastor Damásio, e o consagrou, que eu conheço desde 20 e tantos anos, né? Há 22 anos, desde jovem, e ele se entregou literalmente para Deus. Isso tem uma cabeça, meu irmão. A Bíblia está toda aqui, muita revelação da parte de Deus na vida dele. Né? Descendente cearense, é descendente. O pai dele é cearense. Qual cidade do Ceará? Fortaleza mesmo. E aí já tem DNA do Ceará, tá vendo? E aí, ele só vive na obra. Também, meu irmão, tanta coisa. Vocês têm que conhecer o canal dele. Depois a gente vai estar falando do canal dele, dos canais dos pastores. Ele só vive para a obra. E aí você pode abençoar se você quiser, tá? No cartão tem um Pix dele, que é a oferta voluntária. Você não, eu vou abençoar aquele pastor, eu quero abençoar com qualquer valor, fica a seu critério. Amém? Amém? E semear na vida dele. Estendam as mãos, vamos orar pela vida do pastor, em todas as áreas da vida dele. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu filho, que o Senhor vai usar essa noite para nós. Abençoa ele, abençoa todos nós por meio dele. O Senhor é a fonte, que ele seja o canal, por onde os rios da água viva, e que venha inundar todos nós por dentro, para a tua glória. Guarda a vida do pastor Igor, guarda o seu coração, os seus sentimentos, e ele tem se guardado para ti, tem esperado no Senhor. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para ele, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida do pastor Igor e de todos que compõem Vozes do Deserto, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado pela oração, pelo carinho, pelas verdades. Mais uma vez feliz de estar aqui com os irmãos. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um minuto, para você entrar no meu canal lá no YouTube e se inscrever lá, tá? Agora você está autorizado a mexer no celular, tá bom? Aliás, mexer no celular você vai mexer sempre por causa da apostila, né? Mas para entrar lá no YouTube, um minuto, tem que escrever assim, ó, canal Venha o Teu Reino. E se inscreva lá, é o que a gente pede. Você não quer que essa palavra alcance mais pessoas? Eu também quero. O YouTube, ele trabalha assim, né? Ele trabalha mediante algoritmos. Mais pessoas entram, mais pessoas assistem, mais pessoas curtem, alcança mais pessoas também. Foi assim que o pastor de vocês foi alcançado com essa palavra. Porque alguém compartilhou, alguém se inscreveu, alguém comentou, alguém curtiu, né? E aí mais pastores vão tendo acesso a essa palavra.
E aí é o Espírito que vai fazendo a obra. A gente faz a nossa parte, você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Amém? Deu certinho? Canal Venha Teu Reino? Achou? Canal Venha Teu Reino. Beleza, então. Amanhã o Pedro faz a merchandising do canal dele. Hoje sou eu que faço o meu canal. Tá? Vamos lá, gente? A plenitude dos filhos de Deus. É interessante essa mensagem, trazendo como introdução o seguinte. O tema da conferência é como passar, né, como vencer, como conseguir, né? Obrigado, pastor. Página 67. Página 67, você que está com a apostila aí. Como passar, como vencer, como nós conseguimos transpassar ali a última semana de Daniel. A última semana de Daniel, para quem não sabe, são 70 semanas na verdade, só para nível de contexto, tá? Daniel está orando com relação a com relação a um texto de Jeremias capítulo 23. Ele está lendo ali Jeremias capítulo 23, e ali está uma profecia que diz que depois de 70 anos, Deus iria livrar Israel do cativeiro. O negócio está chegando perto e não está vendo acontecer nada. Aí ele então começa a orar, e aí Deus envia o anjo, você conhece a história, veio o príncipe da Pérsia, depois da Grécia e tal, e traz a revelação que primeiro eram as 70 semanas de Jeremias, e depois passa a ser as 70 semanas de Daniel. E quando ele recebe essa revelação, o anjo diz para ele: olha, isto é para o futuro, não é para agora não. Isso é para muitos dias, Daniel. Só que, na profecia de Jeremias, capítulo 23, diz que quando se cumprir as 70 semanas, Deus vai pisar as uvas das nações inimigas e vai entregar a terra para que ninguém nunca mais espalhe Israel daquela nação. Eu pergunto para você, isso aconteceu? Não, Israel está espalhado até hoje, tem guerra até hoje, e as nações inimigas continuam lá. E aí Daniel, então, ele recebe a revelação de que isso é no tempo do fim, se cumpre até os dias de Jesus, 483 anos, estamos no período, né, desse hiato de tempo, onde Deus está se dirigindo aos gentios, e no final, volta a contar de novo, uma única semana que falta, que são de 7 anos, e aqui é que começa a história. Por quê? Porque, segundo os pré-tribulacionistas, é nesse momento, quando começa a última semana, que a igreja ela é arrebatada e vai para o céu. Vocês já ouviram isso, não é? Só que é justamente o contrário. É no início da semana que a igreja permanece e ela recebe a plenitude dos filhos de Deus. Para que recebe essa plenitude? Eu vou provar para você dentro da Bíblia hoje o que é, como que Jesus conquistou, como que nós vamos conquistar, em que momento e para quê. Amém? Então vamos lá? Vamos para o slide. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quando você recebe o Espírito Santo, ele não vem fatiado para você. Você vai receber agora só 20% do Espírito Santo, tá? Os outros 80% você vai receber depois. Não, o Espírito Santo já está dentro de você em toda a sua plenitude. Só que ela se manifesta de forma gradual, graça sobre graça. Paulo disse que o Espírito que ressuscitou dentre os mortos habita em mim. Não vai vir um Espírito para poder eu ressuscitar. O Espírito da ressurreição já está em mim. Se eu for fiel, no último dia, e caso eu morrer, esse Espírito, ele vai se manifestar e vai me levantar dentre os mortos. Porque eu já recebi a plenitude, só que o que está faltando, lembra que Paulo diz para Timóteo, né, despertas
o dom que há em ti. O dom está ali. O que falta é manifestar. Deus já te deu tudo. Está tudo dentro de você. Cabe a mim, a você, fazer com que esse poder se manifeste. Através da busca, da oração, do jejum e da fé. A formação do Filho de Deus. Pela vontade do Pai, Jesus tem a sua plenitude. Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem duas coisas, a plenitude de Deus e a plenitude da divindade. Jesus, ele é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, presciente e eterno. Isso é a plenitude da divindade. Por mais que eu venha a ser semelhante a Jesus, por mais que eu venha me casar com ele, sendo sua noiva, eu jamais serei todo-poderoso. Por mais que eu venha adentrar a eternidade, eu fui um ser criado. Então eu não sou eterno no sentido de eternidade a eternidade. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa é a plenitude de Deus, uma outra coisa é a plenitude da divindade. Para deixar isso bem claro, porque Jesus ele possui as duas coisas. Ele é um ser divino, mas no sentido absoluto da palavra. Ele possui todos os atributos da divindade. Eu não possuo. Mas eu posso possuir toda a plenitude de Deus. E eu vou te mostrar a diferença de um e de outro daqui a pouquinho. Vamos lá. Apocalipse 4:5, a plenitude do Pai é composta por 7 espíritos. Agora a gente vai falar de plenitude, não de plenitude da divindade, mas a plenitude de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos Santos? Não. Acontece que nesse Espírito possui o quê? 7 virtudes. É igual como você fala, né? O Espírito de conhecimento, né? O Espírito da cura, o Espírito de discernimento, né? Não é que são vários Espíritos, mas num único Espírito possui diversos dons, e aqui possui diversas virtudes. Mas o fato é que são 7 Espíritos. 7 é o número do que, irmãos? Da perfeição. Nele habita a plenitude perfeita, que está ali diante de Deus, que arde como tocha, ardendo ali, 7 tochas de fogo. 7 tochas de fogo ardendo diante dele, diante do trono. João 14, o Espírito de Cristo é a semente que gera Jesus em Maria. Vamos caminhando, vamos devagarzinho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como de um unigênito do Pai. Lembra que Jesus, quando ele veio, ele não veio todo-poderoso. Jesus não veio como todo-poderoso, porque ele se esvaziou. Mas ele foi gerado pelo Espírito. Essa geração, pode passar o slide, vamos mostrar aqui, Vamos ler aqui, Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Passa o slide aí. Olha aí. O Filho de Deus gerado em Maria. Desce sobre o útero de Maria esse Espírito que está contido nele, Jesus. Jesus não é reencarnado. Jesus, ele é encarnado. É diferente. Ele sai de um estado e vem para outro estado, uma outra dimensão corporal. A gente vai ler o texto daqui a pouco. Então, quando ele vem como criança. Ele precisa aprender a falar, ele precisa discernir as coisas. Isaías diz que quando ele aprendeu o bem e o mal,
Ou seja, ele vai aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Então Jesus, quando ele vem pelo poder de Deus, ele vem criança mesmo, de fato, um bebezinho. Mas quando a gente, na mente evangélica, né, porque a Bíblia chama ele de Salvador, e de fato é, a Bíblia chama ele de Filho de Deus, de fato é, quando a gente olha Jesus na manjedoura, a gente esquece que ali está um homem, que não tem ali a sua onipotência, que não tem ali a sua presciência, que não tem ali a sua onisciência. O que ele tem ali é a sua eternidade, porque Jesus não é criado. Jesus não é criado, ele é o quê? Gerado. Amém? Jesus não é criado. Criado é Testemunho de Jeová, doutrina ariana, islamismo. Ele apenas sai de um estado e vai para o outro. Aí você me pergunta, como que alguém, um homem formado, um homem não, Deus, né? Ele não era homem ainda. Deus se torna um bebê, e aí, perdeu tudo, a consciência de quem ele era, do que ele fez. Aí Isaías, no capítulo 53, vai dizer, quem pode explicar a sua geração? Eu não sei explicar como que alguém consciente, ao encarnar, tem que aprender tudo de novo. Como que foi? Foi lembrando, né? Com certeza o Pai foi ensinando por meio do Espírito. Mas Isaías fala, quem pode explicar? Como que é isso? Quem pode explicar? O próprio profeta fala, isso aqui, explicar isso de forma humana, querer explicar cientificamente, querer explicar isso, um Deus se faz homem, só Ele pode explicar, isso é pela fé. Eu creio que Ele se tornou homem, você crê? Nós cremos. Da mesma forma que eu creio que haverá a ressurreição dos mortos. Como que a ciência vai explicar a ressurreição dos mortos? Não tem como explicar. Eu creio porque está escrito. Eu creio porque o meu Deus ressuscitou. E é assim. Tem coisas na Bíblia que se você for tentar explicar, você vai mais filosofar. E ninguém aqui é da escola de Alexandria. Tá? Então, se a Bíblia não explica, só mostra como aconteceu, só fica com o que está escrito. Foi assim que aconteceu. Você crê? Amém. Amém. Isso te basta. Isso te basta. Tá? Os demais 6 espíritos são as virtudes divinas. Isaías 11:2. Vamos lá. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus, quando ele nasce, ele já vem gerado do Espírito. Está escrito lá, que nós acabamos de ler. Então, como nós dissemos antes, no Espírito já possui tudo ali, né, dentro de nós, completo. Jesus se manifestou de imediato quando nasceu? Não. Jesus se manifestou com 15 anos? Não. Jesus se manifestou com 27 anos? Não. Teve um momento exato para ele manifestar. Por quê? Porque ele primeiro precisou, olha o número 1 aí, ó, Espírito de vida. Vai ler lá em Romanos, capítulo 7, capítulo 8, o que é o Espírito de vida? É aquilo, para nós, claro, não para Jesus, mas para nós, é o que nos livra do pecado, da morte do pecado. O Espírito de vida te livrou da morte do pecado, ou seja, é aquilo que me faz negar as tentações, sendo que Jesus, ele não tinha pecado. Então o que ele tinha que fazer? Através do Espírito de vida, aperfeiçoar e se amadurecer, dizendo, não quero, não vou pecar, não vou errar, papai, amadurece, até os outros 6 espíritos se manifestarem nele. E quem sabe onde se manifestou os outros 6 espíritos? Quem se arrisca a dizer? Ninguém se arrisca? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Ó, Espírito de vida,
sabedoria. Aí tem um texto de Êxodo 28:3, vai dizer que isso é interessante porque esse Espírito ele se manifestava nos profetas em parcelas, em dons, né? Você vê isso em Salomão, você vê isso nos construtores do tabernáculo. Aí tem espírito de entendimento, conselho, fortaleza, que é os poderes, né? Manifestando ali, conhecimento, ler a mente das pessoas, temor do Senhor. Jesus tinha muito isso, o profeta Jonas tinha isso. Quando ele chega lá em Nínive, as pessoas começam a sentir temor. Quando Jesus curava alguém ou fazia a tempestade parar, todo mundo do lado sentia temor. É uma manifestação que, vamos pegar um exemplo de um homem, Charles Finney, que manifestava esse espírito de temor. Diz a história que quando ele entrou num armazém, num local lá, uma sapataria, onde tinha um monte de mulheres lá, que tinham relações sexuais com os do próprio sexo, e ele não falou nada, ele só entrou. A santidade dele constrangeu aquelas mulheres, e elas passaram a chorar e a se arrepender dos seus pecados, por causa do espírito de temor que fluía dele. E assim foi com Jonas, uma cidade inteira se arrependeu, por causa de um homem que manifestou o espírito de temor. Os homens temeram. Estou falando de um homem. Vamos chegar a multidões daqui a pouco. Vamos lá. Próximo slide. Sabedoria. Êxodo 28:3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Você vê todos aqueles detalhes do templo, da roupa, dos sacrifícios e papapá. Você acha que isso veio do nada? Isso é espírito de sabedoria. Um monte de escravo que veio do Egito, como é que de repente ia ter tanta sabedoria para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa? Deus é quem deu a sabedoria. Entendimento, Efésios 5:17. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O espírito de entendimento é o espírito de revelação da palavra. Tem pessoas que falam assim: nós só vamos conhecer toda a verdade depois que Jesus voltar lá no céu. Vai conhecer toda a verdade aqui ainda, porque o Senhor vai derramar o espírito de entendimento. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Conselho, 1 Reis 22:7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Então o espírito de conselho é aquele espírito em que até os reis saem do seu país para pedir conselho, como foi para Salomão. Então o espírito de conselho não é apenas um tipo de conselho comum, é um conselho que pode prosperar uma nação. Então você veja que esses 7 espíritos que a gente está estudando aqui, isso é algo que vai tornar um único Filho de Deus em potencial semelhante a Jesus aqui na terra. Vamos lá. Fortaleza, Mateus 17:20. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será o quê? Impossível. Nada. Ele não está falando, não é o pai falando para o filho, não. É o filho falando para os seus discípulos. Você recebe essa palavra? Nada vos será impossível. Nada é nada, né? Nada é nada. É o espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Vamos lá, conhecimento, Mateus 9:4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal do vosso coração? Aí já é o conhecer a mente da pessoa. Quem teve isso também, né, em parcela menor, foi Pedro. Lembra que Ananias e Safira foram lá em Atos 5?
foram dar o dinheiro, né? Aí, na hora, Pedro falou, por que enganais o Espírito Santo? Na hora discerniu. E Jesus tinha isso também. Vocês estão cogitando entre vocês aí? O que vocês estão falando no seu coração? Ou seja, a pessoa não expressou o que ela estava pensando, né? Ela só pensou e foi lido o que ela pensava. Agora, claro que esse tipo de dom, se Deus liberar para muitos hoje, vai dar problema, porque o que tem gente linguaruda hoje, né? Vai querer só saber o que os outros estão pensando, não é espírito de conhecimento, é espírito de fofoca. Então Deus não vai liberar isso para a gente linguaruda não, mas não vai. Isso é para quem praticar o amor, o domínio próprio, a mansidão. Porque lembra de João? Se João tivesse o espírito de fortaleza, quando ele estava caminhando com Jesus, e ele foi para Samaria, e Jesus não foi recebido na cidade, aí João falou, olha, quer que façamos igual a Elias, manda cair fogo do céu e arrebente e mate todo mundo? Você imagina se João tivesse o espírito de fortaleza ali, acabou a cidade, acabou. Aí o que Jesus fala? Olha, não sabeis de que espírito eu sou? Eu não vim para destruir os homens, mas para salvá-los. E mais na frente de Samaria, pelos apóstolos recebem a palavra de Deus, faz um grande avivamento naquela cidade. Então tem gente que, se não tiver o amor embutido nos seus dons, vai usar o dom de forma errada. E vou mostrar para você o passo a passo, quem é que vai receber esse poder. Temor do Senhor, Mateus 9:8, vendo isto as multidões possuídas de temor, glorificavam a Deus que deram tal autoridade aos homens, né? Então o temor de Deus já expliquei, vamos passar aí. Aí estão os 7 Espíritos de Deus, sabedoria, entendimento, conselho, espírito de vida, fortaleza, conhecimento e temor. Esse candeeiro não está aí à toa, esse candeeiro de fato representa os 7 Espíritos de Deus, porque o candeeiro representa o Espírito, representa a igreja também. As tochas estão sobre aonde? Sobre um candeeiro. Está ali ardendo, Vamos lá. O Espírito do Filho nos filhos de Deus. Receber a Jesus como Salvador, receber o Espírito dele. Então preste atenção. A gente está falando isso desde o início do seminário. Você não recebeu o Espírito só para enfeite, só para dizer que é crente. Você recebeu o Espírito com uma função. Deus tem um propósito na sua vida. Vamos ver, Gálatas 4:6. E porque sois filhos, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de quem? Por que Ele enviou o Espírito do Filho? Que clama papai. Por quê? Tem um motivo para isso. A resposta está aqui em 1 João 3,9. Vamos ler? Olha só. O Espírito de Jesus é a essência plena da sua vida e semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é o quê? Divina semente. Então veja bem, nenhuma semente, a palavra semente aqui, não se escandalizem, tá? Está na Bíblia, está escrito assim, a palavra semente ali é esperma. O que isso significa? Você pega uma semente de, sei lá, de jaca, né? E planta, o que vai nascer ali? Sêmen, aí no grego é esperma. O que vai nascer ali? Jaca. Não vai nascer feijão. Não vai nascer arroz. Qual foi o sêmen, o espírito que foi colocado em você? Foi o espírito do Filho, para gerar em você o quê? O caráter do Filho. O Espírito que entrou em você, não entrou em você apenas porque você recebeu Jesus como Salvador. Isso é a porta de entrada. O Espírito entrou em você, o Espírito do Filho,
para essa semente gerar uma árvore semelhante a Jesus. Então, é dever de nós sermos semelhantes a Jesus. Por isso nós podemos dizer Abba, Pai. Por quê? Porque é uma expressão de um filho, assim como Jesus também é filho. Mas não é apenas um filho no sentido poético, né, platônico, não. É filho de verdade, de verdade. Você não pode ir ali no médico e fazer um DNA e descobrir, acha que o espírito que tem aqui, isso aí é pela fé. Mas você sabe que você passou por uma transformação, você era um velho homem, agora você é uma nova criatura, e cada dia mais você se aperfeiçoa para ser semelhante a Jesus. Vamos ver aqui. Próximo slide. Ó, fruto do Espírito. Está aí, ó. O Espírito de vida, né, nele está contido o que está lá em Gálatas 5. Olha o que tem aí, no fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando eu completar isso daqui, os outros 6 vêm. Entendeu? Quando eu completar isso daqui, os outros 6 vêm. Como é que você sabe disso? Tem isso na Bíblia? Tem, claro. Claro que tem na Bíblia. E vou mostrar pela vida de Jesus como que isso aconteceu. Você recebe 7, esses 7 já estão dentro de você por uma semente. Mas você rega essa semente pela palavra. Quanto mais você recebe a palavra, mais você se lava. E aí você pratica, e aí você ama, e aí você tem fé, e aí você tem alegria, e aí você tem paz, e aí você tem domínio próprio, até você se tornar um varão perfeito, e aí o Senhor vem e puf, te derrama os outros 6 em você. Ou manifesta os outros 6 em você. Vamos ver? Olha aí, ó. Jesus, quando se fez homem, precisou se aperfeiçoar. Filipenses 2, 6, 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pausa aqui. O que é subsistir em forma de Deus? Jesus, ele era a palavra, amém? Ele é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, a palavra, o Logos. Então, a palavra é Espírito. Ele não tinha se feito homem ainda. Então, ele tinha a forma do Pai. Deus é o quê? Espírito. E Jesus, como palavra, ele também era Espírito. Ele não tinha carne e osso, era Espírito, juntamente com o Pai. Ele tinha a forma do Pai. Mas só que ele tinha uma missão de vir para a terra. Ele não podia vir para cá em espírito. Se ele vir para cá em espírito, não ia dar nada. Vamos continuar lendo? Antes, a si mesmo se esvaziou. Aquela historinha que eu contei lá no início. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, antes ele era o Deus, o Todo-Poderoso em espírito, tendo todos os atributos dele, ele se esvazia e ele se torna homem. Homem com unicamente o quê? A eternidade, porque ele não é criado. Por isso ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estava lá. Eu vi tudo isso daí. Porque eu não sou criado, eu sou gerado, eu sou eterno. Ele já estava lá. Miqueias 5,2 diz que as suas origens são desde a eternidade, desde os tempos antigos. Então Jesus, ele é Deus. Só que agora ele se tornou homem. E vazio. Igual a nós.
A diferença é que Jesus não tinha pecado e ele é eterno. E nós somos criados e nós pecamos. Mas se for tirar essas duas coisas, Jesus e nós é a semelhança dos homens. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele não trapaceou. Ele poderia ter vencido o diabo com todos os poderes que ele tem. Era só um sopro e matava. Mas ele se fez semelhante a mim e a você para dizer: se eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Ele não deixou de se esvaziar, ele se esvaziou para dizer: eu não vou trapacear, eu vou vencer de verdade. Eu vou conquistar minha coroa de verdade. Eu vou ser semelhante a todo mundo, para que ninguém diga que eu trapaceei. Aí olha só, Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido o quê? Jesus nasceu perfeito, irmão? E agora? Jesus nasceu perfeito? Não. Ele nasceu sem pecado. Mas perfeito não. Ele não nasceu falando. Ele não nasceu curando. Ele precisou se aperfeiçoar. Olha o que diz: aprendeu a obediência. O diabo ia lá, tentava e ele não. O diabo ia lá, tentava e ele não. Cada tentação é um aprendizado que ele passava. Diferente de Adão. Na primeira já caiu. Na primeira já foi. E Jesus não. Jesus, não quero. Não posso. E olha o que diz o texto. Aliás, não está aqui, mas diz no versículo 7, que ele chorava e clamava a quem o podia livrar da morte. Quando o diabo vinha tentar ele, e ele sentia que o negócio estava pegando, ele começava a clamar, a gritar, a dizer: Pai, me livra, eu não quero pecar, porque se eu pecar é morte na minha alma. E ele clamava, gritava, diz o texto, com alto clamor e lágrimas, suplicando aquele que o poderia livrá-lo da morte. Por isso que Hebreus diz que ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Então, quando ele era tentado, ele olhava para mim, para você e dizia: se eu perder aqui, todo mundo perde comigo. E ele começava a pedir a Deus livramento, e o Senhor ia lá e livrava ele. Não foi fácil passar pelo que ele passou não, irmãos. Não foi fácil. Você pode ver, quando ele estava sendo crucificado, a ponto de ser crucificado, ele começou a suar sangue, gotas grossas. Ele teve ali hermatidrose, irmão. Hermatidrose é algo que dá, você pode pesquisar, em pessoas que estão indo para como é que é aquela condenação de morte, né? Cadeira elétrica. Momentos antes deles irem, eles começam a suar sangue. Tamanho estresse, pico de estresse que eles têm. E era esse pico de estresse que Jesus estava passando, por amor a mim e a você. E ele dizia: Pai, eu não quero pecar, Pai, não me deixa pecar, me livra dessa tentação. E ele começava a clamar e a chorar. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Vamos lá. Aí em Lucas 2,52 diz que ele crescia. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, ele precisou amadurecer. Olha a caminhada que Jesus foi fazendo, irmãos. Ele é o nosso exemplo. Ele não nasceu perfeito,
Mas ele diz em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas ele alcançou a perfeição. Ele se tornou um filho maduro, sólido, adulto, experimentado, treinado, aprovado, para então começar o ministério dele. Para então começar a ser uma testemunha. Olha aí. Vai pegando aí o mistério. Ele só se tornou uma testemunha depois que ele foi aprovado. E quanto tempo foi o ministério de testemunha dele? 3 anos e meio. Quanto tempo que os profetas vão estar testemunhando na última semana de Daniel? 3 anos e meio. Pegou a visão? Que nós precisamos agora nos aperfeiçoar no amor. Porque quando começar a vir o derramar de Deus, esse derramar virá sobre aqueles aperfeiçoados no amor. Ah, Deus, avivamento, Senhor, avivamento, manda lá avivamento. Está pensando que é varinha de Harry Potter? Avivamento, estou avivado. Não é assim não, irmão. Tem que ser aperfeiçoado. Uma coisa é a chuva que vem sobre toda a carne. Isso é o que aconteceu lá em Atos 2. Né? A chuva que vem sobre toda a carne. Uma outra coisa é a chuva que vem sobre todos os servos e servas. A pessoa já é servo, ela já é serva, e aí o Senhor vem e derrama algo a mais sobre ela. Não confunda novo nascimento, chuva temporã, que aconteceu lá em Atos 2, com a plenitude dos filhos de Deus que ocorrerá nos fins dos tempos. E isto é uma preparação para que você e eu consigamos vencer a besta. Porque o Senhor não vai deixar a gente enfrentar o anticristo desnudado, mas tomado de toda a plenitude de Deus. Tomado de toda a plenitude de Deus. Você acha que Jesus, ele não é um ótimo projetista, sábio? Eu não quero passar pela grande tribulação. Desse jeito também não. Mas tomado de toda a plenitude de Deus, eu quero. Agora eu quero. Com todos esses poderes aqui, eu quero. Como que não? Como que não? Isso as igrejas nem tangenciam. O que Deus vai fazer com a igreja no tempo do fim. Eles nem imaginam o que a igreja vai fazer aqui na terra. Apocalipse 11 diz, quando eles começam a perseguir a igreja, eles falam, esses são os que perturbam a terra. Esses estão perturbando a terra. Por que que eles querem matar os profetas? Porque os profetas estão atrapalhando os planos da besta. A igreja hoje não atrapalha ninguém, meu irmão. O nosso atrapalhar é regional, mas a gente não consegue derrubar o sistema. Mas a igreja vai começar a atrapalhar os planos do sistema, a tal ponto deles quererem nos perseguir. E como que nós vamos fazer isso? Tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos continuar lendo? Vamos ver o próximo slide aí. Por meio dessa virtude do Espírito, agora podemos ser semelhantes a Jesus. 2 Pedro 1, 3, 4. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo
daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Você não é apenas um homem, você é um homem divino. Você pode curar, você pode andar sobre as águas, você pode fazer um cego enxergar, você pode fazer não por você, porque sem ele nada você pode fazer, mas você pode porque Deus permitiu que você se tornasse parte da sua natureza. Por que você é parte da sua natureza? Porque você tem o Espírito Santo. Você tem irmãos, é o poder que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, está dentro de você. Dentro de você se coloca como um filho de Deus, irmão. Filho de Deus. Filho de Deus. Uma palavra que não se deve ignorar. Foi por causa de Jesus ter sido chamado Filho de Deus, que o diabo foi correndo para tentar fazer ele cair. És tu o Filho de Deus? Porque ele sabe que só os filhos de Deus vão colocar ele debaixo dos pés. Ele sabe disso. Quem vai esmagar Satanás? Os filhos de Deus. São os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Ele vai perder essa guerra por causa dos filhos de Deus. Mas como que se ganha guerra? É gritando? É se emocionando? É amando. É amando. Jesus vai vencer a guerra, sabe como? Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz vence a guerra. É amando, irmão. A nossa vitória é o amor. Segura o ímpeto. Tenha domínio próprio. Mansidão. Paz. Longanimidade. Benignidade. Alegria. Ame. Suportando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Orando pelos que vos maltratam e vos perseguem. Faça o bem àqueles que vos odeiam. O amor, ele é benigno, ele é sofredor, ele não é invejoso, ele não busca os seus próprios interesses, ele não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor nunca acaba. Quer ser tomado de toda a plenitude? Quer vencer o diabo? Seja um amor em pessoa. E nisso serão reconhecidos que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ah, mas eu curo. Ah, mas eu expulso o demônio. Isso não é suficiente. Em Mateus 7, 24, Jesus vai dizer o seguinte: e todo aquele que pratica, esse será semelhante ao que é a uma casa construída sobre a rocha. É o que pratica o amor. Eu quero avivamento, mas esse avivamento que vai vir é o avivamento que vem para amadurecer a igreja a ser semelhante a Jesus. Mas para Jesus manifestar todo aquele poder que ele manifestou, ele primeiro precisou se aperfeiçoar no amor. Vamos para mais textos? O Espírito do Filho nos filhos de Deus. Fomos criados com a capacidade de transformação, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa aqui, ó. Primeiro você precisa crer naquilo que eu estou falando.
Se você não acreditar no que eu estou pregando aqui, é tempo perdido. É como diz Tiago, foi apenas ouvintes. É ouvinte. Mas se você crê no que eu estou falando, aí já não é Tiago, aí é Paulo, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve, se você crê, Deus vai multiplicar a sua fé. Creia na palavra. Creia no que eu estou pregando. João 6,64 vai dizer: a palavra que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Você pode não ver, mas existe um poder saindo da minha boca aqui agora, entrando no seu coração e transformando o seu entendimento. Tem gente sendo curada aqui, tem gente sendo liberta com essa palavra, tem gente aqui que está mudando o pensamento, se arrependendo, dizendo: eu preciso mudar a minha vida, porque a palavra que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Deixa essa palavra penetrar no teu coração e mudar a sua mente pela transformação do entendimento. Aleluia! O Espírito do Senhor nos possibilita a transformação conforme sua imagem, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. A transformação que você está tendo é uma transformação que te torna semelhante à imagem de Jesus. Está lá os discípulos, João 14, Senhor, mostra-nos o Pai. Como assim? Tanto tempo estou convosco que não me conhece, por que me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Ele é a imagem expressa, perfeita, do Deus invisível. Ai, pastor Igor, me mostra Jesus. Como assim mostra Jesus? Quem vê a mim, vê Jesus. Eu estou sendo transformado na imagem dele. É assim que tem que ser. Quando eu olhar para você, eu não tenho que te ver, eu tenho que ver Cristo em você. Quem vê a mim, vê Jesus. Por que não? É na mesma imagem, é como um espelho. Jesus olha para mim e ele se vê. É na mesma imagem. Não é filho de Deus diferente, é um filho de Deus semelhante ao primogênito. Quando a igreja alcançar essa dimensão, ela se tornará em perfeita unidade com Cristo. João 17, 21, 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Atenção, atenção, estou lendo rápido assim, mas olha só. A fim de que todos sejam um, a igreja é uma. E como és tu, ó Pai, em mim. Ou seja, Pai, eu sou um contigo, o Senhor é um comigo. Que eles também sejam dessa forma, nessa unidade. E eu em ti. Também eles sejam em quem? Em nós. Eu e o Pai somos um, não é isso que ele fala? Mas é só ele e o Pai? É eu também. Somos nós. Não é só eu e o Pai somos um. É eu e o Pai e a igreja somos um. Porque é uma família, irmãos, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele fala isso. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai crer, esse mundo são as nações que nós estudamos mais cedo aqui com o pastor Damásio? Sabe que quando o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando a igreja for um, em perfeita unidade com o Pai e com o Filho. Quando todos olharem para a igreja e verem nela a imagem do Pai e do Filho, aí o mundo vai crer. É Jesus que está dizendo isso aqui. Eu lhes tenho o quê? Olha, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Porque Jesus recebeu uma glória do Pai. Só que essa glória, ele não guardou só para ele.
Ele pegou essa agora e fez o seguinte, ó, vou dividir com os meus irmãos. Vou compartilhar com eles. Eu não vou ficar com isso sozinho. Que está lá em João 12, 24. Eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, ficarei só. Mas se eu morrer, vou dar muito fruto. Ou seja, eu sou apenas um grão. Só tem eu aqui, como filho unigênito. Mas se eu morrer e ressuscitar, eu vou gerar uma safra de grãos de trigo semelhantes a mim, e eu deixarei de ser unigênito e passarei a ser primogênito. Primogênito. Com qual propósito que ele me dá o Espírito? Para que sejam um como nós os somos. Uma igreja que busca todos a unidade em ser semelhante a Jesus em todos os sentidos. Não é aquele negócio que eu nasci assim, eu vou ser assim desse jeito. Ah, não, ele não perdoa mesmo, é o jeito dele. Negativo. O nosso jeito agora não sou eu. O nosso jeito agora é Jesus. Mata a velha natureza. Mata o velho homem e deixa Jesus crescer em você. Deixa Jesus aparecer em você. Olha só que texto interessante. Dificilmente eu vejo alguém pregando em cima desse texto, tá? Porque talvez por medo ou temor. Mas olha o que diz aqui. Quando a igreja alcançar essa dimensão, ela se tornará em perfeita unidade com Cristo. João 10, 30, 36. Eu e o Pai somos um. Acabamos de ler lá em João 17, que significa, né? Perfeita unidade. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, ou seja, os milagres, da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus falou que era Deus? Jesus não falou que era Deus? Jesus falou que era um com o Pai. Foi isso que ele disse. Só que Jesus, ele não falou assim, vocês estão errados. Ele não falou isso, ele falou, vocês estão certos em afirmar que o que eu disse é isso mesmo que eu disse. O que eu falei é isso mesmo. Está certo. Eu e o Pai somos um e eu não me envergonho de ter falado isso. Aí ele vai dizer o seguinte, olha só. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Ou seja, eu falei uma coisa que está certo, vocês me acusaram de outra que também está certo. Eu posso dizer que eu e o Pai somos um, e eu posso dizer que eu também sou Deus. Porque se está escrito na vossa lei que vocês são deuses, eu não posso ser chamado assim também não? A própria lei chama vocês de deuses. E por que eu não posso dizer isso acerca de mim? Você entendeu? Aí ele diz, ó, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei o quê? Ele falou que era filho de Deus? Ele não falou. Ele disse, eu e o Pai somos um. O que eu entendo? Eu e o Pai somos um. Ser deuses e ser filho de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês entenderam o diálogo? Ele disse, eu e o Pai somos um. Tu está blasfemando, está falando que é Deus. Bom, e daí? A própria lei chama vocês de deuses também. Agora vocês estão me criticando. Se a própria lei te chama vocês de deuses, e eu não posso dizer que sou filho de Deus? Você entendeu? Para Jesus, ser um com o Pai, ser chamado de deuses e ser filho de Deus é a mesma coisa. O grande problema é que tem gente que pega esse texto e diz assim, não, Deus é só Deus. Deus no sentido absoluto da palavra é só Ele mesmo. Lembra que eu falei da divindade?
onipotência, onipresença, onisciência, presciência. Isso é Deus, é Ele. Mas no sentido de natureza divina, vós sois deuses. Porque filho de peixe, peixinho é. Por isso que eu disse que quando nós somos chamados de filhos de Deus, não é uma palavra poética. Você de fato é filho de Deus. Entenda o tamanho da sua responsabilidade e do poder que está sobre você. Quando Deus te olha, Ele não te olha como um coitadinho, Ele te olha como um filho em potencial para ser semelhante a Jesus. E porque a Bíblia declara, não é para você sair daqui falando, oh Deus, apareceu, oh Deus. Não é assim não, irmão. Senão vai causar escândalo, tá? Mas você entende que ser deuses naquele sentido é autoridade divina. Sobre quem? Sobre quem eu serei autoridade? Sobre as nações. Afinal de contas, Jesus ele é rei de reis e senhor de senhores. Então Jesus é filho? Eu sou filho. Jesus é rei? Eu sou rei. Ele é senhor? Eu também sou senhor. Você está entendendo onde Jesus está te colocando, irmão? Às vezes a gente se coloca tão para baixo, Jesus quer te botar lá para cima, lá para cima, lá para cima. Você vai se casar com Jesus, vai ser uma só carne com Ele. Não serão dois, mas um só. Um só. Grande é este mistério. Me refiro a Cristo e à igreja. Está escrito, irmão, nós seremos um só, e não serão mais dois, mas um só. Um só. Esse é o grande mistério, irmão. O grande mistério de Cristo e a igreja. Um casamento que vai formar todos uma só pessoa, e serão ambos uma só carne. Mas Jesus é o cabeça, então Ele tem a preeminência, então Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era e o que há de vir. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, Ele é o cabeça, e eu sou a sua esposa, que o auxilio, que estou ali com uma adjuntora para ser corregente do reino dele, para reinar ao lado dele, para ser o que era para Eva ser lá com Adão. Só que Eva perdeu, e Adão também. Só que nós não vamos perder, e muito menos Jesus perdeu. Amém? Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou pregando? Não é uma palavra leite não, irmão. Isso aqui não é leite não. A gente veio lá do rio para trazer alimento sólido para você. Alimento sólido. Tem gente que ouve isso daqui, não entende em 5 minutos. Mas a gente orou, estamos jejuando para que o Espírito de revelação abra os olhos do seu entendimento. E vai abrir, está abrindo em nome de Jesus. Olha como que Deus quer elevar a maturidade da igreja. Vamos continuar lendo. Próximo slide. Aí é um texto de Justino de Roma, um dos pais da igreja, do ano, escrito aí, né, entre 150 e 160 depois de Cristo. Olha o que ele vai dizer. Mas não citei agora a passagem por causa dessa variante, e sim para vos demonstrar que o Espírito Santo repreende os homens, porque, tendo sido criados impassíveis e imortais, como Deus, com a condição de guardar os mandamentos, ou seja, como que eu fui criado semelhante a Deus? Livre-arbítrio. Deus me deu livre-arbítrio. E tendo-lhes concedido ser chamados filhos de Deus, são eles que, por tornar-se semelhante a Adão e Eva, produzem a morte para si mesmos. A interpretação do Salmo,
é o salmo que fala, vós sois deuses, né, o Salmo 82, a interpretação do salmo pode ser aquela que desejares. Mesmo assim, fica demonstrado que foi concedido aos homens chegar a ser deuses. Além disso, que Cristo é chamado Deus, é coisa que está fartamente provada. Você vê que os irmãos primitivos, eles criam nisso. Ser chamado de deuses, irmão, não é politeísmo. Politeísmo é você ter vários deuses para adorar, para cultuar. Não é o nosso papo aqui. O nosso papo aqui é uma família, onde nós temos o Deus Todo-Poderoso e os seus filhos com Ele. E os irmãos com Ele. Não tem nada de politeísmo aqui. E na igreja primitiva se cria dessa forma. Se você quer ter mais um comentário sobre isso, eu aconselho você pegar um comentário da Bíblia de estudo pentecostal, das Assembleias de Deus. Eles vão ter essa mesma explicação que eu estou dando para vocês agora. Eles vão dizer que ser deuses ali é no sentido de divino, e não na qualidade de um atributo de um Deus no sentido absoluto da palavra. E não tem que ser mesmo, mas é filhos de Deus, tá? Vamos lá, Efésios 4:1. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade do quê? Da medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o propósito é fazer com que todos cheguemos a uma unidade de fé, no pleno conhecimento, à medida da estatura de Cristo. Qual é a medida da estatura de Cristo? Plenitude. Pleroma, completo. Efésios 5, 26, 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso vai ser possível quando estiver para apresentar. Ou seja, lá no tempo do fim. Não é igreja glorificada, é igreja gloriosa. Igreja gloriosa é diferente de igreja glorificada. A igreja gloriosa, ela é sem ruga, sem mácula, sem defeito, irrepreensível. Deus olha para ela e Ele enxerga o Filho nela. Não tem nada meu nela, só tem Cristo nela. E aí, olha o que está em Apocalipse 11, 1 e 6. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O santuário, irmão, é a igreja. Vai chegar um tempo em que Deus ele vai passar a vara de medir na igreja. Ele vai passar. Ele vai medir se aquele cristão está na medida da estatura completa de Cristo. Bota para medir a vara, vai lá medir. Esse aqui não alcançou. Aquele ali alcançou. Esse aqui não alcançou. Aquele dali está. Aquele dali não está. Vai passar a régua. Está chegando esse tempo. E eu falei. Porque Jesus, Ele primeiro se aperfeiçoou, Ele buscou o amor, e só no batismo é que veio sobre Ele o Espírito em forma corpórea. Aquele batismo é o cumprimento de Isaías capítulo 11, que veio sobre Ele o Espírito de conhecimento, temor, sabedoria, bababá.
Ali começou o ministério de Jesus e ele começou a testemunhar ali. Mas ele foi medido. E quando ele foi medido, ele já estava o quê? Aperfeiçoado. Aí vem o Senhor com a bênção e derrama sobre ele a plenitude do Espírito. E conosco vai ser a mesma coisa. Ele vai medir se eu sou paciente, se eu sou colérico, se eu sou longânimo, se eu perdoo, se eu sou avarento, se eu sou fiel. Eu quero ver se ele ama de verdade. Vamos medir esse amor? Vamos lá. A estatura dele está semelhante à do meu filho. Vamos ver o que vai acontecer, olha só. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, calcarão os pés da cidade santa. Darei às minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Ou seja, vai haver a grande tribulação, que são os 42 meses, mas antes desta grande tribulação, haverá os 1260 dias. Você sabe que são 3 anos e meio para lá, 3 anos e meio para cá, 7 anos, fechou a última semana Daniel, mas até completar 3 anos e meio, olha o que vai acontecer. Foi dado poder ali, né, autoridade, para elas profetizarem. Como que elas profetizam? Vestidas de pano de saco. Não tem orgulho, não tem presunção, não tem soberba. Elas são humildes, elas se humilham, elas reconhecem a autoridade de Deus, elas andam com um pano de saco o tempo inteiro. Não tem soberba, não tem ego, não tem orgulho, não tem nada, só tem Deus. Só tem Deus. Tudo elas atribuem a Deus. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Quem é o candeeiro, irmão? Está lá em Apocalipse 1. O candeeiro é a igreja, que se acham em pé diante do Senhor da terra. O que estava lá diante do trono? As 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Ou seja, durante esse período de 3 anos e meio, ninguém poderá fazer nada com a igreja. Antes do período do anticristo se manifestar, na metade da semana, 3 anos e meio antes, até a metade, a igreja terá livre acesso ao mundo inteiro para fazer o que quiser. O que ela quiser. Eu quero ir lá na janela 1040. Vai, ninguém poderá te pedir. Eu quero ir lá na China para pregar. Ninguém vai poder. Se tentar fazer alguma coisa, ela morre. Aí se diz assim, aí é mole, agora eu quero passar na última semana, agora eu quero. Agora eu quero. Não sabia disso. Mas isso é só nos primeiros 3 anos e meio. Depois a chapa esquenta. Mas você está tomado da plenitude de Deus. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Vocês se lembram de Moisés e Arão? Eles tinham total autoridade de Deus para fazer aquilo que eles quisessem fazer. Nesse tempo, quem vai derramar as trombetas é a igreja. Quem vai profetizar que vai cair a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, é a igreja. Nós seremos os causadores da catástrofe que vai cair sobre a terra. Por quê? Porque não é para atingir a terra por prazer, é porque é juízo para os ímpios. E quem vai trazer juízo para os ímpios
são aqueles que estarão tomados de toda a plenitude de Deus. São aqueles que aperfeiçoaram o amor, se tornaram perfeitos em amor, e aí o Senhor mede aquela pessoa, viu Cristo completo nela, e agora vai lá e derrama da chuva serôdia sobre ela. E esses são os que profetizam. Vai vir aí uma seca, 3 anos e meio sem chover. Aí você fala, e todos os profetas falam. E a terra fica 3 anos e meio sem chover. Quem foi o causador disso? O primeiro que é o juízo sobre os ímpios. Mas quem profetizou? A igreja. Então não é hora da igreja subir para ir para o céu. É hora da igreja ficar aqui, porque ela é quem vai determinar o juízo na terra. Deus vai usar os seus filhos para julgar a terra. Deus vai usar a igreja para tocar as trombetas e profetizar por 1260 dias. Não é melhor do que ir para o céu? Do nada, simplesmente, puf! Eu acho, pelo menos, que essa versão é muito melhor. Eu acredito que é. Você se tornar semelhante a Jesus, Jesus te aprovar como um filho, né, que lhe compraz, te dar a plenitude, você está aqui curando, ressuscitando, dando vista aos cegos, fazendo obras maiores que Jesus já fez, e você está lá fazendo tudo isso, e destronando o sistema da besta. Se não quer isso para você não, irmão, eu quero. Por isso que diz, esses são os vencedores da besta. Esses são os que venceram a besta. Eu não aceito na minha vida uma teologia de um monte de gente covarde, que fica com medo de um homenzinho. Uma vez me falaram assim, você acha que Jesus vai arrebatar uma igreja toda arrebentada? Por causa da grande tribulação? Aí eu falei, você acha que Jesus vai arrebentar uma igreja covarde que tem medo de um homem? Primeiro que a igreja não vai subir toda arrebentada, ela vai subir glorificada. Glorificada, linda, com vestes resplandecentes, que são as vestes de justiça. Conversa fiada, subir arrebentada, até parece, fica imaginando a cabeça desse pessoal. Pô, Senhor, eu estou sendo arrebatado aqui, eu consegui. Eu fico imaginando o que esse pessoal pensa para ter um argumento tão esdrúxulo como esse. O que esse pessoal está pensando? Que ele está desafiando a minha inteligência, só pode ser? Ou ele acha que uma pessoa que perdeu o braço, quando ressuscitar, vai ressuscitar sem o braço? Pelo amor de Deus, gente. Que cabeça! A igreja vai ressuscitar perfeita, linda, gloriosa, resplandecente. É assim que ela vai ressuscitar. Inclusive Paulo, que também foi torturado pelas tribulações que ele passou. E foi ele mesmo quem disse, olha, e animando os ânimos dos discípulos, disse, é necessário que passais por muitas tribulações para que entrais no reino de Deus. E olha que ele falou isso para animar os ânimos. Foi só para animar os ânimos. Para animar os ânimos, você vai passar por muita tribulação. Ah, agora você me consolou. Afinal de contas, nós temos o Espírito que nos dá o quê? Alegria. Alegria. Vamos continuar lendo? Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quantas vezes? Tantas vezes quanto quiserem. Quantas vezes? Quanto quiser. Quanto quiser eu quero. Está dado essa autonomia para a igreja. Só que como eu estou tomado de amor, eu não vou fazer nada por mesquinhagem, por raiva, por justiça humana.
eu vou fazer movido pelos sentimentos de Cristo. Que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou fazer na plena justiça de Deus. A salvação se dá se houver perseverança até o fim. É necessário completar a carreira da fé lutando até o fim. 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua. Quem ama a vinda de Jesus, levanta a mão. Você ama a vinda de Jesus, querido? É por isso que a gente está aqui falando da vinda dele, porque a gente ama a vinda dele. Você só fala de Apocalipse, nós amamos a vinda dele, meu irmão. Por que que o Senhor te deu essa missão, o Espírito, para que você possa amar? Você pega hoje um exemplo de um pastor, vamos pegar o pastor conhecido de vocês, o pastor Everaldo. Ele se doa para a igreja? Ele se dedica à igreja com excelência? Eu sou testemunha disso, o quanto que ele doa a vida dele pela igreja. Só que todos nós, como nós lemos, vocês não, o outro grupo que estava aqui mais cedo, leu, no texto que o pastor Damaso citou, lá de Jeremias capítulo 5, eis que eu vos darei pastores segundo o meu coração. Sabe o que ele está dizendo? O contexto, que quando Jesus voltar, vão ter as nações, e quem vai pastorear as nações somos nós. O que é isso aqui que estamos vivendo nessa dispensação? É um treinamento de amor para amar as pessoas que nós vamos reinar sobre elas. Deus não vai colocar qualquer pessoa para tomar conta das ovelhas dele, só vai colocar obreiros aprovados. Eu quero ser salvo, Também quero, mas eu também quero ser semelhante a Jesus. A quem muito é dado, muito é cobrado, irmão. E eu não vou deixar nenhum conselho de Deus passar. O Senhor te escolheu, te chamou para pastorear as nações no reino milenar. E pastorear implica em se doar. Pastorear implica em amar. Em quantas nações vão estar lá? Porque você vai ver isso amanhã aqui. Eu espero que você venha. Em quantas nações estiverem casando, tendo filhos, você conhece a história, brincando com o leãozinho, com a cobrinha, com o boi. Onde é que vai estar a igreja? Trabalhando, meu irmão. Trabalhando. Está no templo, está cuidando, fazendo um serviço sacerdotal, reinando, fazendo questões de reis. A igreja vai estar lá, usufruindo, sendo abençoada por todo o trabalho que nós pastores estaremos realizando no reino milenar. Tudo que nós passamos aqui é apenas um insight do que realmente vai acontecer no reino dele. Quando ele fala para perdoar, não é à toa. Tem textos, você vai aprender isso na aula do milênio, que fala que haverão questões que serão julgados pelos sacerdotes. Quem é que vai julgar essas questões? Os sacerdotes, que já nessa dispensação aprenderam a aperfeiçoar o amor, aprenderam a ser misericordiosos, aprenderam a viver com justiça. Isso aqui é um treinamento. Tudo que nós estamos passando aqui é um treinamento. A realidade ainda está por vir, mas só viverá a realidade quem for aprovado e receber a coroa.
Como que eu conquisto a coroa? Me livrando das concupiscências que há nesse mundo. Quando a gente fala de herdar o reino e herdar as nações, irmãos, é o que foi falado mais cedo. A nossa herança são pessoas. Você será responsável por cuidar eternamente de pessoas. Dezenas, centenas. Lembra daquela parábola que Jesus fala das minas? Servo bom e fiel. Foste fiel, né? Tantos talentos, tantas minas. Eu vou te deixar para reinar sobre 10 cidades. Ah, mas eu só fui mais ou menos 5 cidades você. Ah, mas 2 cidades você. Ah, eu não fiz nada. Você é trevas exteriores. Você é lago de fogo e enxofre. Eu só quis ser salvo. Ah, então você é trevas exteriores. Porque o que não produz talento, meu irmão, é condenado. Recebeu a salvação. Recebeu o Espírito. Mas o cara recebeu um talento, nem umzinho. Nem esse umzinho o cara fez alguma coisa. Aí Jesus chegou, cadê o talento? Eu vim cobrar com juros. Eu vim semear onde eu não plantei. Eu te dei o talento, agora eu quero toda a colheita que você produziu. Me dá aí. Ah, eu não tenho, Senhor. O que o Senhor me deu ficou por isso mesmo. Pega o que ele tem, dá para o que recebeu 10, e você, ó, geena. Porque nós estamos aqui para produzir talentos, para produzir frutos, porque isso aqui é um treinamento para o reino dele, que nós vamos governar com ele. Nós vamos governar com Jesus. Palavra reinar com ele, governar, não é uma palavra filosófica, isso é real. Cuidar de vidas é real. Amar pessoas é real. Nós vamos pegar pessoas, gente. Isso aqui me veio agora, eu nunca pensei isso na minha vida. Creio que foi o Espírito que trouxe para mim agora. Imagina o trauma das pessoas que vão sair do Armagedon. Pessoas traumatizadas. Pessoas que viram famílias morrerem. Pessoas que viram um parente morto por causa das pragas ou que usou a marca. Pessoas que entrarão no reino capengando porque foi fiel, mas está traumatizado. Viram tantas coisas ruins acontecendo, não tiveram o Espírito Santo dentro deles ali para consolar. Quem é que vai cuidar dessas almas, irmãos? Eu e você. Com espírito de conselho, amando, abraçando. Nós temos que amar, irmãos. Aproveite o tempo que você está tendo aqui para amar. A salvação é de graça. A única coisa que Ele te pede é o teu coração. É o teu coração. É o amor. Reinar sobre as nações é reinar sobre pessoas. Deus vai colocar pessoas para você cuidar eternamente. Se veja como futuros pastores, segundo o coração de Deus. É por isso que o Senhor vai derramar da plenitude, e a todos Ele chama de filhos, de irmãos. Porque quando Deus olha, ainda que Ele coloque apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos são filhos de Deus. Todos são. Com qual objetivo? De quando Ele tomar posse do reino, Ele dizer: noiva, venha reinar comigo, venha cuidar das ovelhas comigo, venha cuidar dessas almas comigo, venha pastorear comigo. O calvinismo acabou com essa visão, dizendo que todas essas ovelhas vão para o lago de fogo e enxofre. Está repreendido em nome de Jesus. Eles não conhecem a visão do reino. Eles mataram a visão do reino. Ficou só com a noiva, o restante jogou tudo no lago de fogo e enxofre. Isso é obra do diabo. É ele que odeia as nações. Ele odeia as nações. Nós não. Nós amamos as nações. Amamos tanto
que a Bíblia fala que nós gememos com gemidos inexprimíveis. O contexto é a manifestação dos filhos de Deus. Gemidos inexprimíveis, íntima compaixão vamos ter pelas nações. Olhe para o mundo com um olhar de amor, não com um olhar de condenação. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, vocês julgam os de dentro, os de fora, Deus julga. O nosso papel é amar. Ah, mas ele fez o mal contra mim e minha família. Eu tenho que amar inclusive os inimigos, irmão. Não tem aqui passaporte livre para você escolher quem vai amar ou não. O negócio é amar. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Você quer entrar no reino? Você quer pastorear? Pastorear é reinar. Então, ame o próximo como Jesus te amou. Ame o próximo como Jesus te amou. Quero fazer uma oração aqui nessa noite, quero que se coloque de pé. É uma aula diferente, é uma aula mensagem. É uma aula pregação. Mas eu sinto de orar por você. Você é meu irmão em Cristo. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Você pode contemplar que no seu interior habita o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, irmão. Você pode andar sobre as águas, sim. Você pode multiplicar pães e peixes, sim. O amor não é algo para mim mesmo, é sempre para o outro. Não é para benefício próprio, é para o outro. Não vai ter jeitinho para entrar no reino de Deus, irmão, se você não amar. Ele vai medir a igreja. E quando ele medir a igreja, ele vai querer ver o tamanho do seu amor. Quantas pessoas você precisa perdoar? Quantas pessoas você precisa ir lá e falar, olha, eu estava errado, mas o meu orgulho impediu de eu vir até aqui te pedir perdão. Quantas pessoas não falam com o pai ou com a mãe ainda? Quantas pessoas têm raiz de amargura? Quantas pessoas ainda sofrem por coisas do passado? Quantas pessoas ainda têm a mente presa em seus pecados? Jesus quer te libertar para que você reine junto com Ele. O mais interessado para que você reine com Ele é Jesus. Ele entregou a vida dele por você. E Ele quer reinar junto com você, irmão. Ele quer reinar com você. Quem quer reinar com Ele? Levanta a mão. Quem quer pastorear com Ele? Quem quer ser pastor de almas aqui? Olha quantos pastores aqui, Senhor. Quantos pastores aqui, Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor venha derramar uma chuva de amor em nossos corações. Uma igreja que é reconhecida não pelo número, mas uma igreja que é reconhecida pelo amor. E nisso serão reconhecidos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Libera, Senhor, amor, perdão. Que em nós, Senhor, possa existir essa vida de Cristo manifesta, Senhor. O que o Senhor pede de nós? É dinheiro? É beleza? Ele só pede que ame. Ame, 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 porque o reino dele é de amor. O reino dele é de amor. A plenitude é toda tomada de amor. O diabo será vencido por causa do amor, porque o diabo não ama, ele odeia, e nós amamos. Nós somos diferentes, somos semelhantes ao nosso Criador. Que esse amor, Senhor, seja uma verdade em nossas vidas. Que os nossos olhos venham ser os seus olhos. Que a nossa boca venha ser a sua boca. Que os nossos ouvidos venham ser os teus ouvidos, Senhor.
que as minhas mãos sejam as tuas mãos, os meus pés, os teus pés. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva em mim, Senhor, viva em mim. Viva em mim. Todo pecado oculto, Senhor. Tudo aquilo que está escondido debaixo do tapete, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Que haja um avivamento de arrependimento, de amor nessa igreja. Porque é muito bom ter o conhecimento, mas amar é muito melhor. É muito melhor, Senhor. Porque a letra, ela pode até matar, mas o Espírito é o que traz vida. Que nós possamos andar em Espírito, Senhor. Eu quero reinar contigo. Eu quero passear contigo pelas nações, vir cavalgando pelos montes contigo, entrar na sala do banquete, nas recâmaras sagradas contigo, mas eu só serei aprovado se eu amar como o Senhor me amou. É o amor, Senhor, que nos faz vencer. Foi o amor que venceu. Por amor o Senhor veio até aqui, e por amor o Senhor venceu o diabo, e por amor o Senhor vai voltar. Tudo se resume em amar, tudo se resume em perdoar, porque se nós formos misericordiosos, alcançaremos a sua misericórdia, Senhor. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós amarmos, seremos considerados filhos de Deus. É o amor. Se bater numa face, oferece a outra. Se alguém te pleitear alguma coisa, dê. Não espere nada de volta. Se mandar caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se emprestar, ele não devolver, não pede de volta. E nisso vocês serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Pacificadores. Mansos. Humildes. Porque os mansos é que herdarão a terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Adore Ele. Adore Jesus. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Ore, faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Salvaste do Senhor, salvaste-me e agora eu sou. Como é bom se sentir semelhante a ti, Senhor. Eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Usa do Senhor.
Igreja, façamos como o salmista no Salmo 119. Senhor, eu peguei a tua palavra, guardei dentro de mim, para não pecar contra ti. Pegar a palavra do Senhor, nos debruçar sobre ela, meditar nela e desejar viver o que ela diz. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê. A fé é você se submeter à palavra de Deus, independente das circunstâncias e consequências. Nesse exato momento, há muitos cristãos sendo mortos do outro lado do mundo, na Coreia do Norte e tantos outros países por aí. É só você seguir um site chamado Portas Abertas no Instagram, Portas Abertas, de cristãos que estão sendo mortos diariamente, perseguidos. Aqui é um privilégio no Brasil, mas essa aqui não é a realidade de muitos países. E tem países que eles estão vivendo o sobrenatural de Deus. Pessoas estão sendo ressuscitadas em velórios, porque onde eles habitam não dá para brincar de ser crente. Então eles têm que buscar mesmo, têm que viver para Deus. Eles vivem cada dia como se fosse o último dia. E Deus tem manifestado poder nessas aldeias, em alguns lugares. A gente conhece, sabemos dos relatos poderosos. Isso também pode acontecer aqui no país. Mas quando a gente entender que é menos de nós e mais de Deus, e nós precisamos orar, e precisamos desejar isso. Pegar depois essa apostila, esses textos, abrir a Bíblia lá no secreto em oração, dizer: eu quero isso aqui, Senhor. Eu quero ser uma árvore de bons frutos. Eu quero ter os frutos. Na verdade, eu estou na videira, que é Cristo, João 15. Eu quero ter esses frutos. Eu quero ser um ramo de bons frutos, vamos dizer assim, no nome de Jesus. Eu quero fazer parte disso. Amém? Agora, pastor Igor, o senhor pregando, eu fiquei preocupado com uma coisa. E os preguiçosos? Depois dessa revelação, toda essa palavra aqui, meu irmão, vai ter um preguiçoso que vai querer entrar no céu. Vai cuidar de nações, cuidar das pessoas. Ou vão querer morrer antes para ir logo para o paraíso, para passar um tempo lá de boa, descansando, né? A palavra é assim, irmão. Por isso que vai ter com a formiga preguiçoso. Eu sempre falei que o céu não é para os preguiçosos. Estar com Deus não é para os preguiçosos. É o céu de Deus. Aonde está em Deus é o céu dele. Amém? Céu na terra. É assim. Amanhã, gente, eu vou orar para a gente terminar. Não percam essa aula de amanhã e terça-feira. Coloca aí, gente. Olha isso aqui. Você vai ter olha isso. É a aula do milênio. Aí você vai falar um pouco lá da questão de Daniel, né? Vamos entrar preparando a igreja para a última semana de Daniel. Então, vindo numa construção. Aí você vai entender aqui todo esse processo, todo esse projeto. E amanhã o pessoal está vendo aqui. Quem sabe o rapaz está aí só sentado ali, está grandão, só comendo. É, meu irmão, amanhã é ele. Segunda e terça-feira, do canal ID, pastor Pedro. Orem por eles, orem por todos nós. Eu e ele, nós fomos deixar o pastor 2:30 da manhã no aeroporto, chegamos 3 horas, nós estamos só numa fase, e ainda com o fio todo descascadozinho. E estamos aqui desde manhã. Com os outros pastores dormiram, a gente estava ali, eu fui dormir no sofá, ele dormiu sentado no sofá, eu dormi no outro, peguei a bolsa do outro, coloquei minha cabeça, coloquei minhas pernas na cadeira, tinha um cochilo. Aí eu fiquei acordando com o meu próprio ronco. Porque a gente não pode roncar, o pessoal já filma e faz meme. Aí eu fico preocupado em roncar. Então amanhã, hein? Amém? Vocês são uma bênção de Deus. Vocês, ó. Glória a Deus. Cadê as mamães aqui? Cadê as mamães? As mamães, levanta as mãos. Que Deus abençoe todas vocês. Que Deus lhes conceda muita graça, muita saúde, muita sabedoria, muito entendimento. Que os teus filhos, o teu varão, reconheça que você é uma mulher de valor. Você é mãe,
É algo tão sublime, tão puro. Você quer ver o poder de Deus? Olha para uma mãe, como muda toda a estrutura do corpo para gerar aquela criança ali dentro. E cresce uma barriga, gera uma vida gerada dentro da mulher. Meu Deus, que coisa linda, né? Está ali o filhão ali. Isso é tremendo, irmão. Só a mulher pode, só a mulher de verdade. Tem homem aí querendo ser mulher, mas nunca vai conseguir ver isso, não. E se conseguisse, esse moleque ia sair por onde, pelo amor de Deus? Por isso que não vai sair, irmão. Pode querer ser mulher, mas não. O privilégio é da verdadeira mulher. A que nasceu mulher. Só a mulher de verdade. Essa é a mulher, as mulheres. Cadê todas as mulheres? Moças aí, cadê todas? As princesas de Jesus. Vocês são únicas. Tem homens aí querendo ser como você. Nunca vai ser. Pode querer afinar a voz, querer mexer. Nunca. A delicadeza da mulher. A mulher mexe os braços, faz um negócio, quer imitar. Dá para ver, tudo duro. Aí força a voz. Fica tudo esquisito, meu irmão. Não vai conseguir, não vai. Deus deu esse dom para a mulher. É só a mulher que vai conseguir. Os outros é xerox de quê? Sei lá. Não de uma mulher. Né? Parabéns, mamães. Parabéns. Tá bom? E o dia de vocês não é só hoje, não. Eu tenho uma mãe viva. Os dias de vocês não é só hoje. São todos os dias. E que os filhos de vocês venham honrá-las. Filho, não espere só o cafuné da mãe. Faça um cafunézinho nela. Chama sua mãe, minha linda mãe, minha querida, minha abençoada. Obrigado, mamãe, eu te amo. Vai aí, aproveita, fala isso aí para ela aí, ó. Tem uns filhos, tem aqui. Isso. Faz aí um cafuné na mãe. O marido aí está aí com a esposa, obrigado. Né? Fala alguma coisa para ela. Chama ela de alguma forma. Eu não vou ensinar você a falar alguma coisa aí, tá? Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Nós vamos para casa. Mas nós estaremos aqui amanhã novamente na aula do milênio, para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, guarda, proteja toda a família. Em nome de Jesus, não deixes que nada de mal, nada de ruim aconteça com ninguém. Leva-nos para casa na Tua santa paz. Abençoa todos que estão ouvindo pela Rádio Logos, todos que estão pelo canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos. Em nome de Jesus, nos dê a graça, fortaleça agora o pastor Pedro, vai ministrar amanhã e terça-feira nessas duas aulas sobre o milênio. Abre a mente e que passa com a graça pelo Teu Espírito essas outras aulas e as festas quinta-feira, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre a sua família. A sua família é um projeto de Deus. A sua família, ela é bendita. Ela é bendita. A sua família é uma bênção. O seu lar sempre seja um lar de paz, um lar de amor, um lar de esperança, aonde habita o amor de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sempre, amém? Amém? Deus os abençoe, glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Divulgue aí nas plataformas digitais, na Rádio Logos FM. Você que está ouvindo pela Rádio Logos FM, amanhã tem mais da conferência para a glória do Senhor Jesus Cristo. Conferência Fim dos Tempos, preparando a igreja para a última semana de Daniel. E amanhã a gente vai entrar em muitos textos do Apocalipse de Daniel. Se prepare, porque Deus tem muito mais, tá bom? Continue na programação da Rádio Logos. Gente, lá atrás, ó, tem aí, ó, tem limões, gente. Tem os limão, estão bem baratinho. Compre, leva esses limão. É para ajudar a comprar blocos, para comprar tijolos, comprar areia, comprar as britas. Lá nos fundos tem as coisas de milho, tá? Não pode ficar nada para amanhã, senão vai estragar. Deixa nada não, vamos comprar aí, no nome de Jesus, tá? Deus os abençoe. Do Igor, cadê o Igor? O Igor
do cartãozinho dele. Deus os abençoe. Fiquem firmes. Lembre-se sempre, hein, que Jesus... Só numa fase agora. Deixa eu puxar o fôlego. Te ama. Tchau.